Esse início de trabalho eu sempre falo assim para as equipes, da importância do trabalho na equipe. Quando a pessoa tem o trabalho na equipe, ela assemelha aquela outra pessoa que faz um plantio. E se aquela pessoa que faz o plantio cuida um pouco da plantação que foi feita, independente dele, aquela plantação vai desenvolver. Nosso trabalho é assim, quando a gente trabalha, quando a gente vai fazendo o esforço de movimentar com a equipe, independente do elemento da equipe, aquele trabalho que foi feito, ele continua propagando. Nosso trabalho é como aquela plantação. Possibilitou o trabalho, vai possibilitar o surgir novos alimentos, novos frutos daquela plantação que foi feita. Tem muita importância o esforço de manter o trabalho. Às vezes a gente acorda de manhã com muitas coisas para serem resolvidas, com muitas coisas anteriores que ainda precisa de ser resolvidas. O elemento da equipe tem que fazer no trabalho, porque independente dele, aquela plantação vai crescer. E se ele está cuidando direito da responsabilidade dele, vai ser bom para a vida dele, porque independente de qualquer coisa, aquela responsabilidade também entra numa outra condição boa, que é um aumento de lucidez e fica mais fácil conviver com aquilo que precisa conviver. Então, nosso trabalho tem essa importância. Tem o movimento, tem o esforço, e esse esforço é aquele trabalho que foi aberto à terra e colocado a semente. E o fruto, independente da pessoa, ele vai surgir. Precisa de continuar tendo o esforço. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é submissão. Hoje a gente ouve a palavra submissão e muitas vezes a gente ouve essa palavra como se fosse uma acomodação. Quando uma pessoa fala essa palavra, que ela é submissa ao Criador, ela está muitas vezes querendo mudar. Se ela tivesse o poder, a autoridade, ela mudaria aquilo que ela está vivenciando em relação a um filho, em relação a um pai, porque às vezes a gente gosta muito de um pai, gosta muito de uma mãe e a gente vê aquele pai, aquela mãe passando por uma situação, uma diminuição de saúde, uma situação na vida e a pessoa fica muito descontente com aquilo que ela está vivenciando e ela fala que ela é submissa ao Criador, mas se ela tivesse a condição, ela estaria mudando aquele quadro. A submissão, a própria palavra já fala, quando a pessoa é submissa, ela tem que fazer alguma coisa. E ela tem que ir vendo como ela faz para ela mesma, não fazer com que outros passem por aquela situação que ela está passando. Se ela está vendo um pai com uma diminuição de saúde, uma mãe com uma diminuição de saúde, ela está vendo que aquilo incomoda muito aqueles que gostam daqueles pais. E esse que sente incomodado e que fala que é pela vontade do Criador que aquilo está acontecendo, que é uma submissão, ver tudo aquilo e aceitar tudo aquilo. Aquele quadro dói, mas a pessoa precisa de ver como ela está procedendo com ela para aqueles que descendem dela não ficarem numa mesma situação no futuro, algumas décadas na frente. Esse trabalho é uma condição assim interna, não é a pessoa dizer que ela é submissa ou que é uma submissão, ver quadros como ela está vendo. Ela tem que fazer um esforço de ter dentro dela uma condição interna para aqueles com quem ela tem uma importância não passar pela mesma situação. A compreensão dessa pessoa tem que ser ampliada e ela tem que procurar viver de acordo para a vida dela no futuro ter esta referência.
Submissão é uma condição que quando a pessoa fala que ela é submissa, ela tem que fazer alguma coisa de acordo com aquela palavra que ela está usando como submissa. E a submissão hoje que a gente ouve, que a gente vê, é a pessoa dizendo assim que se ela aceita aquilo que está acontecendo. O aceitar é uma acomodação, a pessoa não está fazendo nenhum esforço para a vida dela ser melhor e ela ter na condição dentro dela de ser olhada pelos seus descendentes com uma gratidão, de ver como ela está vivendo e aquele jeito ser um jeito que dá uma condição. E todo um trabalho tem que ser feito assim, com muito carinho, com muita atenção. Tem muita importância do jeito que a pessoa é vista. E submissão é esta condição. Se a pessoa fala que ela é submissa, ela tem que procurar fazer alguma coisa. Hoje a gente vê uma pessoa falando que é submissa, mas se ela tivesse a condição, ela mudaria aquele quadro. Um quadro, a pessoa só pode mudar o próprio quadro que ela está vivendo, o jeito que ela vive e o esforço que ela tem que fazer para conhecer os alimentos. A correspondência da vida física de uma pessoa é como ela entende os ensinos, como ela vive de acordo com aqueles ensinos e como ela coloca o alimento na sua boca e a importância que tem ela manter-se sábia, sadia e ter esta condição de ter o seu propósito para a sua vida interior, não entrar numa condição de falar uma coisa e querer outra coisa. Quando a gente ouve, tem esta importância assim. Às vezes, muitas pessoas se encontram descuidadas e a pessoa fala qualquer coisa e a outra pessoa aceita aquilo que está falando. Uma outra pessoa que se encontra numa condição com uma sensibilidade interna, ela vai vendo assim que o jeito que ela ouviu aquelas palavras, dentro dela, ela não aceitou. Esta condição é uma condição muito boa, mas aquela pessoa que não aceitou aquilo que ela ouviu, ela precisa ainda de dedicar mais tempo para ver os pequenos detalhes daquilo que ela ouviu e o que ela não gostou. A nossa condição interna tem essa relação. Cada pessoa, quando fala, a entonação que ela emite vai com aquilo que ela está sentindo. Submissão é esta condição. Quando a pessoa fala que ela é submissa, ela tem que fazer alguma coisa. E para fazer alguma coisa, ela tem que compreender os ensinos. Submissão não é uma condição que a pessoa vai trabalhar numa empresa e ela agora é submissa porque ela ouve as ordens daquele que está naquela empresa, que se encontra num cargo superior ao dela e ela tem que fazer aquilo que aquela pessoa determina. Isso não é submissão. A pessoa, quando entrou na empresa para trabalhar, ela já entrou com aquela função e recebendo a orientação daquele que se encontra na condição superior dela, que conhece melhor as funções que precisam de ser executadas naquela empresa. Ela vai ser orientada e ela tem que ter o trabalho de fazer aquelas orientações recebidas com muito zelo mesmo, com um carinho, com uma bondade interior e procurar fazer bem feito, porque quando ela foi procurar o trabalho naquela empresa, ela prontificou-se em atender às necessidades que aquela função que ela pleiteou ela está correspondendo. Isso não é submissão, isso é responsabilidade. E a responsabilidade da pessoa tem que ser a vida inteira, em todos os setores da sua vida. Na sua vida pessoal, ela também tem que fazer esse trabalho de ser responsável com a palavra que ela está
usando. E submissão é esta condição. A pessoa precisa de conhecer aquilo que ela está querendo falar e aquilo que ela está querendo apresentar. O carinho para um filho tem muita importância, e aquele que vê um filho com uma dificuldade e ele faz o pedido para o Criador, para aquele filho sair daquela situação em que o filho se encontra, ele primeiro teria que estar fazendo uma condição antes do filho entrar naquela situação, ou uma dificuldade de assimilar os ensinos escolares, ou uma dificuldade em assimilar um alimento que possibilita uma saúde melhor, ou uma dificuldade de conviver com um corpo que apresenta enfraquecido. Submissão é esta condição. Primeiro a pessoa teria que ter as qualidades internas para ela trazer um filho, e submissão é esta condição, ela ter dentro dela esta condição de saber as suas limitações e agora ela entrar dentro do seu conhecimento para ver como ela está usando a palavra submissão. Na nossa vida física, na nossa vida interior, tem esta relação. Quando a pessoa começa a estudar o livro Na Luz da Verdade, ela vai vendo que ela tem que conhecer os ensinos e tem que procurar viver de acordo, para quando ela usar uma palavra, ela usar aquela palavra numa condição de que ela precisa de receber os auxílios, e os auxílios sempre vêm com uma condição de modificar. Tem que ter a modificação, porque aquele filho, para ter uma saúde melhor, tem que ter uma modificação no costume, no alimento, no jeito que aquela família está vivendo. É todo um trabalho que precisa de ser modificado. Um auxílio é dessa maneira. Se uma pessoa fala que ela é submissa ao Criador, ela tem que fazer conforme a palavra indica. Que submissão, ela tem que fazer alguma coisa. Não é uma condição de aceitar, de acomodar, mostrando que ela é impotente. Ela mostra que ela é impotente para os outros, mas ela tem que viver esta condição dentro dela. A impotência é uma condição da grandiosidade das leis da criação. Esta é a condição que a pessoa tem que ter dentro dela, com toda a força mesmo, para poder conseguir receber os auxílios e ter a modificação para aquela situação não repetir. Uma situação, se a pessoa descuida, ela recebe os auxílios e mantém naquele grau. Para a pessoa mudar o grau, para aquilo parar de acontecer, ela tem que ter uma elevação interna. E a submissão é nesta condição, ela ir recebendo os auxílios e mudar dentro dela, para mudar a sua constituição e mudar a sua frequência. O esforço interno tem que ser com todo o empenho, e é a vida inteira. Não tem uma época que a pessoa pode achar que ela se encontra bem. E a gente observando assim os animais, toda época, aqueles animais que são criados soltos, eles têm esta condição. Toda época da vida daqueles animais, eles fazem o esforço, eles vão fazendo as adaptações. E tem assim os animais que são domesticados e que prestam serviços, o jeito que eles são atendidos, eles vêm com uma boa vontade a atender aquele que dá o serviço a eles. Eles sentem bem e eles sabem que eles estão sendo chamados para o serviço e eles vêm. O ser humano tem que entrar nesta condição de saber assim que a diferença que existe da palavra submissão com uma responsabilidade que ele pegou para corresponder com aquela empresa, ou mesmo aquela responsabilidade que ele arrumou com o filho, com a companheira,
com o companheiro, ele arrumou aquela responsabilidade e ele tem que procurar cumprir bem aquela responsabilidade. A vida dele fica mais fácil. Já fizeram muitas constatações que quando a pessoa tem dentro dela a boa vontade e a satisfação de estar cumprindo aquelas funções, ela é lembrada independente da época da vida dela. Tantos e tantos anos depois, a lembrança sobre aquela pessoa é uma lembrança carinhosa. E isso a gente pode observar assim com a vida de um tio, com a vida de um funcionário que prestou uma função. E aquela boa vontade, a gente lembra daquela pessoa sempre com um sorriso e com uma firmeza. Quando a gente fazia um pedido ou quando dava uma determinação, a pessoa executava e o rosto daquela pessoa sempre apresentou um rosto bom. E isso é verdadeiro, porque as pessoas que sempre que tiveram que fazer um movimento para a sua sobrevivência física mesmo, e elas sempre tiveram esta boa vontade, independente da época do ano, do tempo, do frio ou do sol, e elas sempre se prontificaram em fazer direito aquelas responsabilidades. Aquelas pessoas envelhecem e normalmente envelhecem usando o seu corpo, usando todas as partes do corpo. O benefício que ela recebe de ter sempre o movimento a gente sabe que sempre tem o benefício para aquele que faz. E o movimento tem que ser numa condição de movimento útil. Quando a pessoa precisa de fazer o movimento útil, tem esta coisa boa, ela vai sentindo como é melhor e ela vai sentindo a maneira que precisa de fazer aquilo, e com a boa vontade ela também vai respeitando o corpo. Esse esforço é um esforço que a gente pode dar um nome de natural, não tem uma coisa que é artificial. O movimento natural traz esse benefício para o corpo daquele que sempre está fazendo esse movimento. Confirmando, a gente vê que aquela pessoa que está sempre fazendo o movimento, porque ela precisa de ter o retorno daquele movimento, o corpo daquela pessoa também apresenta bonita. Quem conhece as pessoas que trabalham com as mãos, sempre a mão daquela pessoa é uma mão bonita. Às vezes a pele da mão não apresenta bonita, mas cada um tem que ver que tem o uso. Com o uso tem o desgaste. A pele da mão, por apresentar já envelhecida, não quer dizer que não esteja apresentando bonita. Tem essa diferença da mão que trabalha e da beleza natural que apresenta aquela mão que trabalha. Não é uma mão bem tratada, mas a gente vê que aquela mão é uma mão que tem vida. E a gente sabe assim que tem diferença de uma pessoa que não usa a mão. E às vezes a pessoa que não usa o braço também, e que nos afazeres, de uma maneira geral, aquela pessoa não apresenta uma boa vontade. Aquela pessoa que está sempre falante, ela muitas vezes, com o seu centro motor, ela não apresenta aquela condição de trabalho mesmo. Num grupo, na reunião da casa, na reunião da família, no convívio familiar, sempre apresenta esta condição, sempre apresenta o trabalho. E aquele que muito fala, ele não tem esta coordenação de estar participando dos trabalhos. Essa pessoa, ela mesma é que fica prejudicada. Submissão é esta condição. A pessoa é que tem que fazer o esforço de ver o que ela está querendo para a vida dela. E a vida de cada um tem esta importância. É a própria pessoa que é beneficiada quando ela faz um esforço, e a submissão é esta condição.
tem que conhecer os ensinos, tem que procurar viver de acordo e tem que entender. Não tem uma outra maneira. A pessoa é que tem que fazer esse esforço e procurar entender para ela mesma ser beneficiada. A aceitação de um acontecimento que esteja ocorrendo na vida daquela pessoa e ela refere-se a uma condição de submissa às leis da criação. O tom da voz que aquela pessoa está emitindo, ela mesma não fica satisfeita com ela e ela acaba de falar que ela é submissa e está sempre dando explicação, porque dentro dela, ela não ficou satisfeita com ela mesma. Submissão. Às vezes a gente ouve essa palavra também nos enterros. E quando a gente ouve a palavra em um enterro, a gente fica observando que às vezes aquela pessoa que está falando que é submissa e que seja feita a vontade do Criador, ela, se tivesse o poder, ela estaria mudando e fazendo a vontade dela. E esta condição, cada pessoa tem que ver como ela está entendendo os ensinos. Na lei da criação é bem simples assim. O nascimento está junto com a morte. Se uma pessoa gosta da outra e essa outra se encontra desprendida do corpo físico e aquela que gosta, ela não está entendendo os ensinos, porque se ela estivesse entendendo, iria entender que a submissão não é uma acomodação, não é uma aceitação. E quem é submisso faz alguma coisa. E aceitar as leis da criação tem que ser junto com a compreensão. E cada um tem que fazer esse esforço de aceitar com compreensão e procurar viver de acordo e saber que os dois polos, o nascimento e a morte, se encontram juntos. Quando uma pessoa gosta da outra e ela entende os ensinos, ela está sabendo que aquela pessoa venceu o tempo dela na Terra e ela agora está retornando à pátria espiritual com a submissão, que é uma aceitação e viver de acordo com a lei da criação. Ela então compreende. E ela tem que ir vendo como ela está transmitindo para os seus descendentes de maneira correta os dois polos, o nascimento e a morte. Submissão. Todas as vezes que uma pessoa fala que ela é submissa, ela quer dizer que ela vive de acordo com as leis da criação. E ela tem que procurar viver de acordo e ser de acordo com as leis. Quando a pessoa fala que ela é submissa, o tom da voz dela tem que estar de acordo com os ensinos. Conhecer os ensinos quer dizer prezar, considerar, viver de acordo. Isso é um dever do espírito humano. A importância de cada espírito humano nessa terra é cada um conhecer os ensinos e viver de acordo. Submissão é esta condição: viver de acordo com os ensinos e prezar, considerar os ensinos, viver de acordo. E cada um tem essa importância de transmitir direito para os seus descendentes. É da responsabilidade dele, porque o futuro sempre é um futuro próximo. Na nossa vida interna, um tempo e um espaço, não tem tempo, não tem espaço. Todo um instante nós estamos juntos no futuro e no passado. E na nossa vida interna é esta condição. Um tempo externo passa muito rápido. Submissão é uma condição que a pessoa precisa de ter, de conhecer as leis da criação.
A vontade de uma pessoa se encontra de acordo com os ensinos. Se ela não comportar direito aquilo que ela está fazendo no momento, relutando em aceitar uma condição que ela está vivenciando, os seus descendentes farão no futuro próximo a mesma situação. A pessoa que precisa de ver como ela vai querer para a vida dela esta condição. E quando uma pessoa fala que ama muito os seus ascendentes e os seus ascendentes se encontram numa condição de retornar à pátria espiritual, porque já venceu o tempo deles na matéria grosseira, e aquela pessoa luta para não aceitar a fase da vida em que ela se encontra, ela fala que ela é submissa, mas no comportamento dela é um comportamento totalmente diferente daquilo que ela está falando. Conhecer as leis da criação tem essa importância, porque a pessoa compreende e respeita a fase da vida em que a outra está vivenciando. Essa é a importância da pessoa entender a palavra submissão. É viver de acordo e prezar as leis da criação. Quando uma pessoa preza a outra, quando uma pessoa considera a outra, ela tem que conhecer a outra. Na nossa vida é assim. Para viver de acordo com os ensinos, a pessoa precisa de prezar, precisa de conhecer, e a perspectiva da vida daquela pessoa é uma perspectiva muito além da condição física. A responsabilidade que ela tem nessa época em que ela se encontra é uma responsabilidade que ela procura corresponder com aquilo que ela prontificou, ou trabalhando naquela empresa, ou orientando os seus descendentes. Ela prontificou e ela então procura fazer direito. Submissão é conhecer as leis da criação e procurar viver de acordo para a vida daquela pessoa sempre ter uma harmonia. A perspectiva dela é além do seu corpo físico. O período da vida de um corpo físico não é o período de vida daquele espírito. Ela precisa de fazer essa diferença dentro dela. Na submissão, ela compreender os ensinos e sabendo que mesmo sem a condição do seu corpo físico, ela ficará submissa às leis do Criador. E independente aonde ela vai se encontrar, ela vai encontrar-se submissa às leis da criação. Se ela transmite direito para os seus descendentes essa condição, a vida dos seus descendentes será uma vida boa, porque eles também viverão de acordo com a submissão, conhecer as leis, prezar e viver de acordo. A vida de cada pessoa tem esta importância. Compreender as fases em que ela se encontra e procurar viver de acordo.